Olá, seja muito bem-vindo ao Kart News, o programa do kart. E hoje a gente está aqui no Kartódromo de Aldeia da Serra para promover o encontro entre dois gigantes do kartismo, dois campeões mundiais. Gastão Fraguas foi o melhor do planeta em 1995 e superou ninguém menos que o inglês Jenson Button, que seria campeão da Fórmula 1 anos mais tarde. Rubens Carrapatoso ganhou o Mundial de Kart em 98, vencendo Fernando Alonso, o espanhol bicampeão da categoria máxima do automobilismo. São muitas histórias e vitórias que o Kart News traz para você agora. Nos anos 1990, o Brasil brilhou muito no Mundial de Kart. Foram 2 títulos em 3 anos. Quem abriu a fila foi Gastão Fraguas, que apenas 3 anos depois de começar a competir, foi o melhor do planeta em 95, no campeonato disputado em Valence, na França. Foi uma conquista muito importante na minha vida, né? Eu realmente não esperava ser campeão do mundo no meu primeiro ano que eu estava correndo na Europa, mas eu comecei a correr no Brasil, depois de 3 anos eu fui correr na Europa e no meu primeiro ano eu conquistei esse título e realmente foi uma emoção muito grande. Aquele momento da vitória eu nunca vou esquecer, né? Foi um dia muito especial, eu sabia que eu tinha condições de lutar pelo menos para vencer, mas vencer a gente não pode afirmar nunca. Então, quando eu ganhei, realmente foi uma emoção muito grande e isso eu lembro como se fosse hoje. Rubens Carrapatoso foi o campeão em 1998, correndo em Ugento, na Itália. E é claro que o Gastão foi uma baita de uma inspiração para ele. Na realidade eu conheço o Gastão desde que eu comecei a andar de kart, a gente começou no Brasil na mesma equipe e como ele já tinha ido para a Europa, aí a gente se conhecia, ele falou que para seguir uma carreira no automobilismo eu tinha que ir para a Europa e acabei indo para o meu primeiro ano em 96, inclusive na mesma equipe na Tony Kart, no Marechal. E depois a gente fez um trabalho muito sério. Eu fiz meu primeiro ano de júnior em 96, depois a gente fez o primeiro ano na Fórmula 1 em 97, onde eu fui 5º no Campeonato Mundial. Em 98, eu já fiz uma preparação mais intensa, com um objetivo no Mundial, fiz o Europeu, o campeonato inteiro, e objetivamente o Mundial, onde a gente conseguiu fazer a pole, ganhar praticamente todas as classificatórias, a pré-final e a final. Então, era um objetivo pensado, a gente trabalhou muito. Os dois são amigos desde aqueles tempos e têm muita coisa em comum. Uma delas é de terem derrotado no Mundial de Kart futuros campeões da Fórmula 1. Carrapatoso encarou ninguém menos que o espanhol bicampeão Fernando Alonso e, de quebra, o australiano Ryan Briscoe, que brilhou na Fórmula Indy. Bom, a gente estava num nível que é o Campeonato Mundial, mais de 100 pilotos, né? A gente tinha pelo menos uns 15 pilotos com alto nível e o Fernando Alonso e o Ryan Briscoe era um deles, né? É claro que naquela época a gente não sabe qual dos que vão para a Fórmula 1, mas a gente se vê que em todas as competições, tanto no europeu quanto no mundial, eram sempre aqueles que estavam disputando as 5 primeiras posições. Gastão enfrentou o inglês Jenson Button, que seria o melhor do planeta na categoria máxima do automobilismo em 2009. Não, foi bem bacana também. Acho que nunca ia imaginar que ele ia chegar na Fórmula 1 ou eu. Naquele momento a gente estava apenas começando, né? E foi legal também, por um lado, ele em 3, 4 anos ter chegado à Fórmula 1. Eu, infelizmente, não consegui chegar, mas a história está aí, né? Então, acho que isso que vale também. Nem Gastão, nem Rubem chegaram à Fórmula 1. Hoje os dois trabalham em conjunto para formar novos campeões das pistas. O trabalho que hoje a gente desenvolve é um trabalho de gestão de carreira. E o que é isso? É um trabalho profissional realmente de gestão. Acho que o automobilismo a cada ano vem se profissionalizando. É um esporte caro, precisa de muito investimento e para isso você tem que saber como gerir ele. E também por o lado de um brasileiro correr na Europa é mais difícil, porque às vezes você pega um italiano, um francês, um espanhol, ele está na Europa, para ele é mais fácil. Para um brasileiro sair do Brasil e correr na Europa, realmente é mais complicado. Coach, o trabalho dele é acelerar o aprendizado, né? É você passar toda a experiência, aquilo que você passou, e tentar passar isso para o piloto, tentando... Você praticamente já viveu aquela experiência, sabe como é que
a gente pode sair dela e a gente passa isso para o piloto da melhor forma possível. E também a gente faz uma análise técnica do equipamento. Eu tenho 25 anos de kart, eu consigo, e também em outras categorias, consigo analisar aquilo e tentar tirar o melhor proveito daquele equipamento. Os troféus das conquistas deles são imponentes. Gastão Fraguas e Rubem Carrapatoso deixaram seu nome na história do kart. Um título que nem o nosso maior ídolo Ayrton Senna conseguiu. E o Kart News não poderia deixar de homenagear esses dois mitos do esporte. No último dia 28, a Nintendo lançou a 8ª edição do jogo Super Mario Kart Deluxe. E, segundo a fabricante, foram vendidas 500.000 cópias em apenas um dia. O jogo, que é exclusivo para a plataforma Nintendo Switch, teve o seu melhor número de vendas nos Estados Unidos e promete ser o melhor Mario Kart de todos os tempos. O sucesso do jogo foi tão grande que o número de compradores é de quase 50% dos proprietários do videogame. Além de melhorias nos gráficos, Mario Kart 8 conta com novos personagens, novas pistas e melhorias no modo de batalha. Tudo para deixar o jogo, que já era bom, muito mais legal. Vai ter muito marmanjo tirando o controle da mão dos filhos para poder jogar esse clássico, que mistura diversão e velocidade. Mario Kart 8 Deluxe. No último dia 1º, completou 23 anos que perdemos o nosso eterno campeão Ayrton Senna. Além das ultrapassagens incríveis e as vitórias inesquecíveis na chuva, uma outra marca registrada do chefe era o capacete com as cores da nossa bandeira. O Kart News bateu um papo com o Alan Mosca, filho do mestre do design Cid Mosca, que criava os capacetes do Senna e de vários outros pilotos de primeira linha. E Alan, como bom discípulo do pai, vai mostrar pra gente agora todo o processo de criação e de pintura dessas verdadeiras obras de arte. Quando o assunto é segurança, o item mais importante para a vida de um piloto, com certeza, é o capacete, que além de proteger, também identifica quem está ali atrás da viseira. E um brasileiro foi destaque no mundo dos pilotos por criar muitas das identidades que conhecemos. O nome dele, Cid Mosca. Em 2011, o mestre da pintura perdeu a vida lutando contra uma grave doença, mas deixou para o seu filho, Alan Mosca, a responsabilidade de continuar marcando as cores e desenhos no automobilismo mundial. E olha, são muitas! Esse capacete aqui era do Felipe Massa, no ano de estreia da Fórmula 1, dele na Fórmula 1, ele corria na Sauber, e com ele fez os primeiros pontos na Fórmula 1 na Malásia, acho que ele foi 4º lugar. Esse aqui é outro muito especial também da minha coleção, que o Rubens Barrichello me deu em 95, ele correu no Brasil com a pintura dele e a do Ayrton como se estivesse por baixo da pintura dele. Foi uma homenagem que ele fez para o Ayrton. Ele largou na primeira fila e teve uma corrida muito legal e esse capacete ficou muito famoso na época. Muita gente apreciou, né? Tem outro aqui também, que é um capacete que o Barrichello usa para correr de kart. Um layout dele adaptado para o kart. Aqui também tem um capacete que o Emerson conquistou em Indianápolis, tem vários detalhes. Esse capacete é uma homenagem que eu fiz ao Mika Häkkinen e na versão original dele, onde tem cromado, seria branco, mas a gente fez com cromado mais para dar um brilho melhor, é da minha coleção particular, né? Aqui eu tenho um dos últimos capacetes usado pelo Emerson na Fórmula Indy. Logo após o último acidente dele, a gente recebeu esse capacete aqui. Esse capacete aqui foi uma encomenda que a gente recebeu da FIA, através do Bernie Acquistone e o Thomas Rorrone aqui no Brasil. Foi para comemoração dos 50 anos do 50º Campeonato Mundial
de Fórmula 1. Em 93 o campeão foi o Alain Prost, que é francês, pela equipe Williams inglesa. Então ele foi o 44º vencedor do GP em 50 anos. Então uma obra muito legal, ficou bem peculiar e famosa também. Criada pelo Cid também. Aqui do Juan Pablo Montoya, meu pai gostava muito dele, era fã dele. Aqui espalhado pela oficina deve ter, esse aqui também é dele. Meu pai era muito fã do Montoya, tinha muita afinidade com ele. Alan Mosca hoje continua o trabalho do pai, Cid Mosca, que começou sua carreira como piloto amador. O meu pai, na década de 70, ele tinha formação profissional de pintor de automóveis. Então ele tinha uma oficina, tinha um sócio, o Rubão, e eles resolveram participar do automobilismo. Então eles fizeram um carro para correr na divisão 3, que é uma categoria muito legal na época, e passaram pelo processo de piloto novato até chegar à divisão 3. Já mais ou menos em 72, 73 ele já estava parando e ele resolveu que ia parar de correr e de pintar também. E daí a gente tinha um comércio de veículos, eu já trabalhava com ele, só que era do lado de uma equipe onde corria o Ingo Hoffmann. E o pessoal chamou ele, ó, pinta o carro aí, porque ele pintava o carro dele. O carro dele era sempre o mais bonito, andava pouco e era bonito, né? Aí pintou a Brasília do Ingo Hoffmann, muito famosa, um carro icônico no Brasil. Os irmãos Fittipaldi, que na época lançavam sua equipe de Fórmula 1, confiaram no talento de Cid para criar a pintura do lendário Copersucar. A gente pintou o Copersucar e pintou o capacete do Emerson também. Aí o Emerson falou, põe aqui, Pointed by Cid Brasil. Isso na cabeça de um campeão mundial de Fórmula 1, bicampeão que ele era na época. No Brasil era o Pelé, o Emerson e o Roberto Carlos, eram os três, né? Então, aí todo mundo, eu quero também, mas põe o nome, põe o Cid aqui e tal, e virou grife. Mas a maior façanha dos Mosca veio no Grande Prêmio do Brasil de 1977. A gente resgatou uma Lotus que pegou fogo durante os treinos, em 77, e a gente recuperou o carro em menos de 12 horas. Então o Cid virou uma pessoa ilustre da noite para o dia, e olha que na época não tinha internet, não tinha nada, era só noticiário comum. Ele ficou muito conhecido no meio da Fórmula 1. A surpresa foi que depois de cerca de um mês veio uma carta da Lotus, assinada pelo chefe de mecânicos, pedindo desculpas porque tinham pedido desconto e o trabalho que a gente tinha feito não tinha preço, e um certificado de apreciação pelo trabalho feito, assinado pelo Colin Chapman e os chefes da equipe lá também. Isso aí é um orgulho muito grande que a gente trouxe, né? Foi importante para o meu pai. Até o campeão mundial de Fórmula 1, Keck Rosberg, teve um capacete pintado pelas mãos da família Mosca. A gente pintou ele em 80 e 81, a gente fez, quando ele estava na Fittipaldi. E o Emerson, lógico, trouxe para a gente e apresentou, e a gente fez uma pintura, cerca de uma semana a gente fez a pintura para ele. Ele não tinha uma pintura definida. Aí foi azul claro e branco, são as cores da Finlândia, mas ficou muito bonito. E o do menino dele, o Nico, no início era bem parecido, só que para cá tinha uma faixa amarela, era bem parecido. Depois foi mudando, né? Mas era a mesma pintura do pai. E não era só o talento das pinturas. Cid Mosca também era pé quente. Meu pai costumava dizer que a pintura dele dava sorte, lógico que era uma maneira de promover e tudo mais, mas realmente dava. Porque várias corridas assim, a gente mandava o capacete novo, vai pro pódio.
E às vezes acontecia de ganhar a corrida mesmo, né? O destino colocou um garoto com um futuro brilhante na oficina de pintura de Cid Mosca. Então, quando o Ayrton procurou a gente, ele era um piloto de kart. Ele não era o Ayrton Senna que a gente conheceu anos depois. Ele era mais um piloto de kart. Lógico que a gente já sabia que tinha um tal de Ayrton lá que era danado na pista, né? E daí um dia ele veio aí, o Cid tá aí, eu vou chamar. Daí chamamos, veio. Esse aqui que é o Ayrton, eu já sabia, né? Esse aqui que é o Ayrton que eu te falei lá. Tal, daí. Só que o Ayrton ele já tinha alguma coisa diferente, entendeu? O jeito, a forma como ele tratava, o respeito, o que você acha, não sei o quê. A gente chegou a fazer, acho que 2 pinturas diferentes. A primeira era branca com azul, depois era uma azul, verde, amarelo e branco aqui no top. Até em 79, quando veio a pintura definitiva. A pintura que marcou a carreira de Ayrton Senna foi feita especialmente para a equipe que disputou o Mundial de Kart no ano de 1979 em Estoril, Portugal. A equipe brasileira era formada de 4 pilotos, entre eles o Mário Sérgio de Carvalho e o Ayrton. E o Ayrton, nós fizemos essa pintura meio na correria, em 3, 4 dias, para conseguir embarcar a tempo de usar. Cada equipe de cada país tinha que ter uma única pintura ou uma única cor. E daí, em vez de fazer verde e amarelo, a gente resolveu fazer ele amarelo, que é uma cor mais vibrante, mais quente, com essas 2 faixas saindo dos olhos. E quando o Ayrton voltou, ele chegou, ele já ligou para mim e falou: eu quero ficar com essa pintura em definitivo para mim. E daí foi assim que se concretizou e definiu-se a pintura do Ayrton Senna para o restante da carreira dele, o amarelo com as 2 faixas tradicionais, que é uma pintura considerada a mais icônica de toda a Fórmula 1, de toda a história da Fórmula 1. Então agora a gente vai ver como é o processo de criação e pintura de um capacete. E se esse capacete for o mais conhecido do mundo, melhor ainda, né? Aqui eu vou mostrar como é feito mais ou menos o desenho do Senna, por exemplo. Tenho aqui uma peça, ele é riscado aqui. Então aqui tem regulagem da altura, então eu risco a pintura certinha aqui na altura conveniente. Essa é a pintura tradicional dele. Então, o que ele está fazendo aqui, ele está fechando o verde e vai fechar o azul. E aí a gente pinta o amarelo. A área aqui onde vai a tarja aqui na frente, frontal, que é tradicional, ela já tá coberta. Então a gente vai repintar o amarelo aqui. Então, aqui agora eu vou fazer a pintura do amarelo. Eu já tenho as faixas verde e azul pintadas. O logo frontal já está preservado também. Então eu vou pintar externamente e vou formar o topo e a base amarela e a faixa central amarela, ok? Então, depois que eu pinto, eu trago aqui para essa cabininha de secagem para dar uma acelerada e evitar umidade e essas coisas. Então, aqui alguns minutos, já pode desligar, cerca de 10 minutos já vai estar pronto. Após o processo de pintura, o capacete vai ser envernizado e ele é
feito um sistema de lixamento. Na verdade, ele é quase um polimento fino. Então a peça vai ficar totalmente limpa, livre de porosidades e tudo mais. E a partir daí é aplicado o verniz final. E isso vai reverter num brilho maior, ele vai ter mais brilho, mais reluzente. A pintura fica muito melhor assim. O produto final da pintura reverte nesse brilho, nesse acabamento, que aqui já está a pintura finalizada. Já está numerado e totalmente pintado. Daqui vai para a montagem de forro, viseira e borracha. E quantas histórias legais, né? Todas elas ficarão marcadas para sempre no mundo do automobilismo. Aquelas que a gente vai contar para os filhos, para os netos, bisnetos e muitas outras gerações. Os amantes da velocidade agradecem o talento dessa família. Obrigado, Cid e Alan Mosca. Vocês serão para sempre artistas únicos, mestres na arte da criação e pintura. A última segunda-feira foi um dia de saudades para os amantes do automobilismo e do esporte em geral. Há 23 anos perdíamos o nosso eterno ídolo, o chefe Ayrton Senna. Mas em vez de tristeza, alegria no dia 1º de maio. A Prefeitura de São Paulo inaugurou a Praça Ayrton Senna do Brasil. A atração central da praça é a escultura Velocidade, Alma e Emoção, da artista Melinda Garcia. O secretário municipal de Esportes e Lazer, Jorge Damião, conta como surgiu a ideia da homenagem ao maior piloto do Brasil. A ideia, na verdade, foi do prefeito João Dória, que passando por aqui pelo túnel do complexo Ayrton Senna, viu aquela linda escultura, falou, é impossível, como que eu posso ver esse local? Eu não tenho acesso a esse local. Aí fez esse grande desafio, deslocamos ela daquele local, hoje está aqui nessa praça maravilhosa, que as pessoas possam contemplar, podem estar aqui, dar o seu abraço emocional ao Ayrton Senna. Ideia dada, obra executada com a velocidade de Ayrton Senna. 28 dias e com o espírito do Senna, desafio, muita garra, muita luta, com chuva, nós estamos conseguindo entregar essa grande homenagem da cidade de São Paulo para o maior ídolo do automobilismo brasileiro e do mundo para nós também, Ayrton Senna do Brasil. E a população de São Paulo abraçou o novo espaço. Muitas bandeiras do Brasil, camisetas com os dizeres "Somos todos Senna" e fotos, muitas fotos usando a bela escultura de bronze fundido de 2,5 toneladas. A solenidade de inauguração começou com o coral de estudantes da Rede Municipal de Ensino. De alegria enchendo o ar, é feliz quem sabe cantar. Depois, foi a vez da irmã de Ayrton, Viviane Senna, falar sobre as virtudes do tricampeão mundial de Fórmula 1. E eu me lembro de uma manhã, que foi o Grande Prêmio de Detroit. O Ayrton venceu a corrida de Detroit com um carro que não tinha condições de vencer, era uma Lotus, não era o melhor carro. O Ayrton saiu com a nossa bandeira pela primeira vez na história do automobilismo mundial. É o primeiro que levantou bandeira de algum país. E foi o Ayrton que levantou, João. João lembra? Ele não tinha vergonha do Brasil. Ele tinha orgulho, mesmo de um país mergulhado na crise econômica que nós estávamos, ele não tinha vergonha do Brasil. Ele acreditava no Brasil, ele apostava no Brasil. E quem venceu aquele dia não foi o Ayrton Senna, foi o Brasil. É isso que ele mostrou. O Brasil podia vencer. E podia vencer, João, vem cá, João, podia vencer, não era pela trapaça, pelo jeitinho, pelo roubo, pela sacanagem, mas era pela garra, pela dedicação, pelo trabalho.
O prefeito João Dória foi o autor da última entrevista com Ayrton Senna antes do trágico acidente em Imola, em 1994. Eu que tive o privilégio de fazer a última entrevista do Ayrton Senna em vida, onde ele declarou o seu coração, onde ele expôs o seu coração, quando eu perguntei a ele qual era a razão do sucesso. Lindo. E ele disse, é Deus no coração. É isto, Deus no coração. Dória lembrou da amizade com Senna e de toda a sua determinação para vencer. A Vivi sabe como eu fui amigo do Ayrton. Como eu fui admirador, como milhões de brasileiros. Milhões de brasileiros que viram no Ayrton Senna um herói brasileiro. Como você mesmo disse, o Ayrton vencia não por ele, vencia pelo Brasil. Vencia para o Brasil, vencia para os brasileiros. E vi essa placa. Diz o seguinte, inauguração da Praça Ayrton Senna do Brasil. Homenagem da cidade de São Paulo ao maior ídolo do automobilismo de todos os tempos, Ayrton Senna, 1º de maio de 2017, onde nós lembramos 23 anos desde a morte de Ayrton Senna. Que você tenha essa placa, não pelo seu valor, mas por aquilo que você, aliás, expressou aqui no seu discurso, o sentimento que isto representa para todos os brasileiros. Uma salva de palmas para Ayrton Senna e Viviane Senna. Praça inaugurada, o Kart News conversou com exclusividade com Viviane e Bianca, sobrinha de Ayrton, sobre a importância do kart na vida da família Senna. O kart foi a escola do Ayrton, né? É a escola para a maioria dos pilotos. E ele, desde os 4 anos, ele andava de kart, com um kart que meu pai mesmo fez para ele. E eu acho que parte do sucesso do Ayrton se deve a toda essa experiência, toda essa aprendizagem que ele teve no kart. E certamente o ser campeão da chuva se deve ao kart, porque a primeira vez que ele estava correndo e ganhando aqui em São Paulo, começou a chover e aí ele começou a perder o controle do kart e foi parar na grama. Desde aí, cada vez que chovia, ele ia para qualquer lugar em São Paulo que tivesse um pedaço de asfalto e andava até terminar a luz. E depois, obviamente, ele se tornou o rei da chuva, mas não foi porque ele tinha talento só, é porque ele trabalhou, ele dedicou, ele se esforçou para transformar esse talento em resultado. Olha, eu acho muito legal as pessoas poderem conhecer uma fase da carreira do Ayrton que poucos conhecem, porque naquela época a televisão não era, né? A televisão não tinha internet, então era bem mais difícil. Mãe e filha estão à frente do Instituto Ayrton Senna, que está fechando uma parceria de apoio com o Kart News, e falaram sobre o projeto. Como escola, eu acho que a gente tem que dar essa oportunidade para os nossos meninos que querem fazer, né, um trajeto nessa área, e por isso a gente está apoiando e fazendo essa parceria para criar mais espaços, mais oportunidades como o Ayrton teve e que uma grande parte das crianças brasileiras não tem. A gente quer ajudar que possam ter também e, quem sabe, temos novos Ayrton Sennas por aí. Acho que vai ser muito legal poder ajudar com conteúdos e mostrar aí os novos kartistas, né, a fase do Ayrton, que foi com certeza a fase mais importante da carreira dele em termos de primeiros passos para conseguir se tornar um campeão na Fórmula 1. O programa do kart, junto com o instituto que leva o nome do maior ídolo do automobilismo brasileiro. Nada mais apropriado. Com certeza, lá de cima, Ayrton Senna está satisfeito. Essa foi mais uma edição do Kart News e para você rever as matérias de hoje, você vai lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/KartNewsTV. Curta também a nossa página no Facebook, que também tem o mesmo nome, Kart News TV. E vai lá no nosso Instagram, hein? @KartNews. E você já visitou o Ayrton Senna Shop? O endereço é www.ayrtonsennashop.com.br. Adquira produtos oficiais e exclusivos do nosso eterno campeão. Tem muita coisa legal. Até domingo que vem, às 3h30 da tarde, aqui na Record News. Tchau!